paisagens naturais sofrem alterações e estão sujeitas frequentemente à ação de distúrbios. O aparecimento de uma ilha vulcânica, o degelo de um glaciar, uma inundação ou a destruição de uma floresta por um incêndio são exemplos de acontecimentos que resultam em novas áreas de terreno desprovidas de seres vivos que podem vir a ser povoadas. Com efeito, estes espaços não permanecem livres por muito tempo, pois as comunidades de seres vivos tendem a ocupar todos os locais disponíveis e vão se substituindo com o tempo, à medida que o ecossistema se vai desenvolvendo numa sucessão ecológica. As sucessões ecológicas são, então, transformações tendenciais que podem durar de alguns anos a séculos. São sequências de etapas em que as comunidades são, progressivamente, substituídas por outras até à instalação de uma comunidade final. Cada comunidade altera o ambiente, facilitando a instalação das seguintes. As sucessões ecológicas podem ser divididas em dois grandes grupos. As sucessões ecológicas primárias, se ocorrem em locais onde previamente não existia vida, formados após uma erupção vulcânica, em afloramentos rochosos, depósitos de areias, dunas ou lagos recém-formados. Ou as sucessões podem ser ecológicas secundárias, se as transformações ocorrem em locais onde alguns seres vivos sobreviveram ou deixaram os seus restos em consequência de distúrbios mais recentes. Estão associadas ao abandono de um campo agrícola ou um incêndio numa floresta, por exemplo. Vejamos agora um exemplo de sucessão ecológica primária. A rocha nua é muito desfavorável à instalação de seres vivos, devido à exposição direta à luz solar, à ausência de solo e à rápida evaporação da água da chuva. Nestas condições, só organismos pouco exigentes conseguem fixar-se. Em primeiro lugar, instala-se a comunidade pioneira, que é formada pelas primeiras espécies que se fixam no local, como os líquens, que vão alterar a rocha e dar início à formação de um solo, o que facilita a instalação de musgos e ervas. As comunidades pioneiras enriquecem o meio com materiais orgânicos, consolidam o terreno com as raízes e criam zonas de sombra. Isto permite a colonização do local por espécies mais exigentes no que se refere, por exemplo, à presença de água e de solo. Instalam-se arbustos, diversificam-se os animais herbívoros e surgem os seus predadores. Aumentam as oportunidades de alimento e de exploração do ecossistema. As árvores de grande porte acabam por surgir, atraindo novas espécies, e as cadeias e teias alimentares tornam-se cada vez mais complexas. Numa fase mais avançada, surge então a comunidade clímax. Esta comunidade é formada por espécies diversificadas e estáveis num ecossistema desenvolvido, onde os fluxos de matéria e de energia atingem o equilíbrio. Se as condições do meio e as interações entre as espécies não se alterarem, este estado de clímax pode perdurar no tempo, podendo haver troca de espécies. O ecossistema, embora no seu máximo desenvolvimento, está em contínua mudança, funcionando em equilíbrio dinâmico. Como ocorre uma sucessão ecológica secundária? Por vezes, ecossistemas estáveis e equilibrados são atingidos por fenómenos que perturbam o seu equilíbrio, causando o desaparecimento da sua comunidade biótica. É o que acontece quando uma floresta é fustigada por um incêndio, ficando destruída. Neste caso, as áreas ardidas ficam disponíveis para serem ocupadas por novas populações, ocorrendo assim uma sucessão ecológica secundária. Com a destruição da vegetação, formam-se cinzas que enriquecem o solo em substâncias minerais. Passado algum tempo, as sementes existentes no solo começam a germinar. Inicialmente surgem plantas herbáceas, constituindo a comunidade pioneira.
Mais tarde estão criadas condições para se instalarem arbustos e árvores, comunidade seral. Anos mais tarde surge uma nova floresta com populações variadas e estáveis, atingindo-se assim novamente o equilíbrio e o restabelecimento de uma nova comunidade clímax. As sucessões ecológicas secundárias evoluem mais rapidamente que as sucessões primárias, uma vez que ocupam áreas onde existem elementos do ecossistema anterior, como o solo e as sementes. Em qualquer das situações, verifica-se ao longo de uma sucessão ecológica um aumento da biodiversidade, da estabilidade e da quantidade de matéria orgânica.